Olá pessoal, esse é o vídeo de estudo da lição 4 do English Connect 1. Então, aqui eu tenho a lição 4, mas antes de começar efetivamente a lição 4, eu vou fazer a revisão dos sons, né? Revisão não, eu vou mostrar os sons das vogais. Na lição passada eu mostrei o som das vogais da frente da língua, né? E hoje eu vou mostrar, eu fiquei de mostrar os sons das vogais da parte de trás da língua. Então, eu vou abrir aqui de novo o nosso quadro do do alfabeto fonético internacional. E aqui eu tenho as vogais, tá? Então eu vou pegar só a parte das vogais, aqui dos sons das vogais. Lembrando que esses desenhos aqui são os sons, o desenho dos sons, não são as letras, necessariamente. Ok. Então, na aula passada, né, a gente falou aqui sobre as vogais e eu tinha falado aqui que esse desenho ele representa, né, a nossa língua. Então, aqui, só lembrando que a gente tem a parte da frente da língua, front, parte central da língua, central, e a parte de trás, back, tá? Essas são as partes que vai mexer a nossa língua, né, para a gente fazer os sons específicos, né, das vogais. E aqui nós temos a abertura da nossa boca. Nós temos a nossa boca close, né, quando a nossa boca está mais fechada. Close mid, meio fechada. Open mid, meio aberta. E open, aberta. Tá? Então, no vídeo passado, eu mostrei os sons das vogais aqui apenas do front, né, a parte central, desculpa, a parte frontal da nossa língua. Então, eu mostrei como que a diferença do i longo, do i curto, do e, do e, do ae e do a. Então, esses são os sons que eu tinha mostrado. Hoje eu vou mostrar os sons aqui da parte de trás da nossa língua, da back. Então, tá bom. Deixa eu mostrar aqui em verde os sons que nós temos no português. Então aqui nós temos o som de U, tá? É o U de uva, normal. Olha só que a gente faz um biquinho, né? Ó, U. Então eu tinha falado que são três dinâmicas, né, para a gente fazer os sons das vogais. É a posição da nossa língua, né, que a gente está mexendo, que é o mais importante, a abertura da nossa boca e os nossos lábios, né, se eles estão fechados, se eles estão sorrindo, né, estão abertos, estão se relaxados, se estão redondinhos, né. Então, o U, a nossa língua, a gente mexe a parte de trás da língua, ela levanta, tá? Tanto é que, assim, é muito interessante fazer um teste, tá? Que vocês vão lá no banheiro, lava a mão bem lavadinho, né, deixa a mão bem limpinho e com a mão o dedo muito, muito, muito limpo, você vai colocar o dedo dentro da sua boca, né, e vai fazer o som de U, tá? U. Eu sei que vai ser muito estranho isso, mas, né, funciona muito bem, tá? Funciona muito bem. Vocês vão reparar que a sua língua, a parte de trás da sua língua, vai empurrar o seu dedo para cima, né? Por quê? Porque aqui, ó, o U a gente vai estar mexendo o back, né? A parte de trás da língua. Então, isso é um teste muito bom para vocês verem qual é a parte da sua língua que vai mexer para fazer esses sons aqui, tá bom? E esses sons aqui também. Show! Então, né, é interessante fazer isso. O som do U, a gente mexe a parte de trás da nossa língua. A nossa boca, ela está close, né? Ela está bem fechadinha, ó. U, meus dentes, eles estão cerrados, né? U, eles estão mais fechadinhos. E também a gente tem aqui, ó, que o U, ele tá do lado de fora do gráfico, né? Então eu faço um biquinho, ó, U, uva, agulha, né? Ó, U, tá vendo? Fica um biquinho fechadinho, né? Repara o jeito que vocês falam a letra U aí, o som da letra U, e isso vai ajudar bastante a gente a prosseguir nos nossos estudos, beleza? Ok. Depois a gente tem o som do O, tá? O O, que também temos em português, no português, é o som do olho, ovo, né? Avô, o.
Olha só que a gente ainda está mexendo a parte de trás da nossa língua, né? Estamos aqui, back. Agora a abertura da nossa boca está um pouquinho diferente, ela está closed, ela está meio fechada, não está mais fechada igual a letra U, mas agora está um pouquinho mais aberto, ó. U, O. O meu dente ele abriu um pouquinho, ó. O. Então, a língua é a parte de trás, back, a abertura, close mid, e os meus lábios, ó, a letra O, ela tá para fora do gráfico, então ela ainda tá, né, redondinha, né? Eu faço os lábios redondinhos, ó. O, eu não faço faço o. E por fim, o último som que nós temos no português é o O, tá? O O é mesma coisa, back, né? A língua, estou mexendo na parte de trás. A minha abertura da minha boca é open mid, ela tá um pouquinho, ela tá meio aberta, tá? Então um pouquinho mais aberta. E por fim, né, o O também tá na parte de fora do gráfico. Então os meus lábios, eles vão estar fazendo o biquinho também, ó. O, O. Ainda tá fazendo um biquinho. Então é óleo, né? Avó, óleo, avó. Que mais palavra que tem? É, não lembro mais palavra que tem, mas tem um monte de palavra aí. Aí vocês veem. Então esses são os sons aqui que a gente tem do português, que trabalhamos a parte de trás da língua, né? Back. Agora eu vou mostrar os outros sons que tem em inglês, tá? Vou representar aqui por vermelho. Temos o O também, normal, o O e o O. Mas aqui nós temos esse O ferradura, tá? O ferradura, ainda estamos mexendo a parte de trás da língua, mas a abertura da nossa boca está entre o close mid e o close, né? O close e o close mid. É, então vocês vão fazer o seguinte. É muita pouca diferença, mas vocês vão fazer o som desse U ferradura assim. Faz o U normal. Esse U normal eu vou chamar ele de U longo, tá? Porque no inglês a gente vai fazer U, tá? U, su, né? Palavras como soup, sopa, né? A gente faz o U, né? Igual, dá uma seguradinha. Esse U ferradura aqui, a gente vai fazer a mesma posição da boca de U longo, U, porém ele está do lado de dentro do gráfico. Então, eu vou relaxar os meus lábios. Então, ó, U, ó, U. Tá? Não é O nem U, é U. É diferente, tá bom? E também esse U ferradura, ele é o curto, né? Então a gente não vai fazer não, a gente vai fazer U. É curto, é rápido. Então, o longo, o curto, mexe os lábios e ele é curto, tá bom? Depois o O também, né, normal. Temos o O, né? Veja bem como você faz o O no português. Óleo, olha só, ó. Repara bem aqui, ó. Os seus lábios, eles estão meio redondinhos, ó. E esse V de ponta cabeça tem no inglês. E repare que ele está na mesma altura que a letra O, tá? A sua língua está na mesma altura, também está mexendo as partes de trás da língua, mas esse V de ponta cabeça ele está do lado de dentro do gráfico, ou seja, meus lábios vão relaxar, tá? Então, olha só, ó, tá? Tem essa diferença. Olha só, ó. É diferente, tá? Então, palavras como love, não é love, nem love, é love. Ó. Pega muito bem, pega o espelho. Na aula passada eu tinha falado para vocês pegarem um espelho, pegar o celular também na câmera frontal, porque antes era mais fácil de ver a língua, né? Porque a gente mexia a parte de trás, da frente da língua. Mas agora é um pouco mais difícil, né? Então o que vocês vão conseguir ver melhor é os seus lábios, né? Quão relaxados ou redondinhos eles estão. Então pega lá que vai ajudar também, beleza? Então, o, o, ó.
E agora nós temos esses dois as aqui, tá? Que a gente tem que aprender. A gente não tem ele no português, não tem nada parecido, né? Tem um pouco parecido. Mas são sons bem diferentes. Eu vou chamar esse A aqui de A barrigudo e o A bundudo, tá? É porque é assim que eu gravei, gente. É assim que funciona na minha cabeça, tá? Eu preciso de associação. Então eu falo que esse aqui é o A barrigudo, porque ó, aqui tem a carinha, né? Ó, o narizinho aqui. E ó, é a barriguinha, é a barrigona, né, da pessoa, né, que tá olhando para lá. Então, por isso que eu falo que é o A barrigudo. Esse de trás aqui é o A bundudo. Por quê? Porque é a mesma coisa, ó. Aqui, ó. Aqui não parece que é a bundinha de uma pessoa? Misericórdia, que passa na minha cabeça. Mas é o jeito que eu gravei, tá? Então vocês gravam aí do jeito que vocês acharem melhor pra vocês. Pronto, ajeita aí. Então tá bom, tem o A barrigudo e o A bundudo. Show. Tomara que o YouTube não cancele meu vídeo aqui. Não, brincadeira. Mas tá bom. Então, esse A barrigudo, a nossa língua vai estar, né? A gente vai estar mexendo a parte de trás da língua, porque é o back aqui. Mas a parte de trás da língua vai estar na mesma altura do A do português, o A. Então, o jeito que eu aprendi, que eu, né, vi que dá para fazer o som do A barrigudo é a partir do A do português, porque eu acho que é mais fácil para nós que, né, de línguas latinas. Então, o que vocês vão fazer é o seguinte: para fazer o A barrigudo, você vai fazer o A do português normal, A de Alexandre, A, e o que vocês vão fazer, ó, eu vou mostrar a diferença. Vocês vão engolir a sua língua, tá? Com a posição do A do português, você vai engolir a língua. Por que engolir a língua? Porque o A, ele está mexendo com a parte da frente da língua, o front. E aqui eu preciso que mexa o back, né? A parte de trás da língua. Então, quando eu falo de engolir a língua, a gente está fazendo, né, o A do português está fazendo força na ponta da língua, e quando você engole a sua língua, vai começar a fazer força na parte de trás da sua língua, tá? Então aqui, ó, vai vir aqui pro back, tá? É a forma que pode ajudar aqui. E ainda, né, então a gente já vai ter resolvido o problema da posição da língua, né, da nossa posição da língua que está mexendo, da altura da nossa boca, né? Porque os dois estão no open. E ainda falta os lábios, tá? Veja que esse A barrigudo, ele está do lado de dentro do gráfico. Então a gente precisa relaxar os nossos lábios, tá? Enquanto aqui o A do português é o A que a gente está sorrindo, né? Que os nossos lábios estão esticados, ó. A, A. A gente vai engolir a língua. A e relaxar os lábios. Ó, tá? Ó. Não é ó, nem ó. É ó. É esse o som. Ó. Beleza? É. Não vou falar que é difícil, porque é diferente, né? Eu tenho muito na minha cabeça assim que às vezes a gente fala que as coisas são difíceis ou que são impossíveis, mas na verdade elas só são diferentes, né? Que a gente não está praticando ainda, tá? Então pratica lá que vai ficar facinho para você fazer. Sempre como eu falo, é igual à academia. Na academia a gente vai lá, aprende a fazer uma repetição de movimentos para o nosso corpo acostumar e se fortalecer daquele jeito. A língua também é um músculo. Então, de novo, para fazer o A barrigudo, eu faço o A do português, A, engula a língua, ó, acho que aqui dá pra ver, né, pela a minha língua aqui na luz. A, a, e relaxa os lábios. Ó, tá? Beleza. Lock, tá? It's lock. Tem algumas palavras que eu vou mostrar ali depois. E, como se não bastasse, a gente também tem esse abundudo, tá?
que ele é a mesma coisa do A barrigudo, a única diferença é que o A barrigudo, os lábios são relaxados. O A bundudo, os lábios são redondinhos, tá? Então, né, quando você aprender a fazer o A barrigudo, ó, você vai dar uma arredondada a mais nos seus lábios, ó. O A barrigudo, ó, 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 tá? A única coisa que eu tô mexendo são os lábios, tá? E faz muita diferença no som, tá? Então, ó, o A do português, ó. Não é ó, é ó. Um pouquinho diferente. E falando novamente, né, que assim, são sons que a gente não tem no português, então a nossa cabecinha aqui vai tentar encontrar um som que é parecido com o português, né? Um som mais próximo. E o mais próximo que a gente tem é ou o O de óleo ou o A de Alexandre, tá? Para esses dois, para o A barrigudo para a bunduda aqui. Então a gente tem que, né, praticar um pouquinho mais. E é isso aí, gente. Então, esse aqui são as vogais da parte de trás da língua. Temos U, O, O e O. Tá? Então, aqui temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Né? Eu acho que é um pouquinho mais complicadinho que a parte da frente da língua. Mas é isso aí. Né? São esses os sons. Beleza? Eu vou abrir aqui algumas palavras, né, que contrastam o significado com esses sons. Ok, então eu peguei algumas palavras aqui um pouco semelhantes, né? Aí. Peguei algumas palavras um pouco semelhantes. Temos a palavra shoot, né? S-H-O-O-T, shoot, né? Olha só que ele escreve, que se pronuncia com o U longo, né? Shoot. Que essa palavra, né, significa atirar, às vezes arremessar também, mas mais shoot, né, de atirar. Então, shoot a gun. Não, shoot a gun não. To shoot, assim, de atirar, né, com uma arma. Tem até uma música do Queen que fala essa palavra, né, que dá pra gente pegar a pronúncia bem. Mas tá bom, vamos seguir. Depois, eu peguei aqui a palavra que é com o A bundudo, né? Então, shot. Não é shot, é shot, tá? Esse aqui, ele significa vários significados, mas significa assim, pode ser o tiro, né? Enquanto o shoot pode ser o verbo atirar, né? Então, shot pode ser o tiro, né? Ou a atirada, né? E também pode ser porção, né? Não tem lá o shot de cachaça lá. Olha só que engraçado, né? A gente aqui do Brasil, a gente pegou essa palavra e falou shot, né? Um shot. Olha só o O, porque é o que a gente tem no português, shot. Mas no inglês é shot, tá? É o A bundudo lá que a gente está engolindo a língua e os lábios são mais arredondados. Shot. E que mais? E temos também shot, né? Shot. Epa, que eu acho que eu falei errado. Ó, shot. Isso, shot. Esse shot é no sentido de fechar, né? Fechar a porta, shut the door, né? Assim, empurrar, fechar. E pode ser também para ficar quieto, né? Shut up, não é shut up, nem shut up ou shut up. Não é shut, né? É aqui, ó, o V de ponta cabeça. Então é o O que os lábios são relaxados. Ó, shut up, shut. Shut, E shot shot, e shoot. shoot, Temos também aqui a palavra show, né, que vai usar a escrita do O e do ferradura, ó. Show. show, Às vezes a gente faz show, né, porque o não é show, o não é o longo, tá? Não é show, é show, é o U ferradura. O normal, show.
show, Legal. Agora eu peguei outras palavras aqui também, como lock, tá? Lock, it's locked, que essa palavra significa trancar, ou tranca, né? O verbo trancar, o substantivo tranca. É o L, o A bundudo e o K. Ó, lock, lock. lock, Enquanto temos a palavra look, que significa ver, tá? Ver. Que é o L ou ferradura K. Look, look. look, E tem também a palavra sorte. Como se escreve isso aqui? Sorte. Good luck. Ah, é U-C-K. Vamos ver como se pronuncia aqui. Ó, é o V de ponta cabeça, tá? Então, luck, luck, que é sorte. luck, Então, olha só. Luck, look, lock. luck, Então tem essas três palavras. Olha como são bem próximos os sons, né? Da palavra trancar, ver e sorte, tá? São três palavras que em inglês elas são muito parecidas, né? Muito semelhantes à sua pronúncia. Então é isso aí, gente. Agora a gente, né, já tem que treinar bastante. É, inglês não é só ficar aprendendo palavra diferente, tá? Eu não sei por quê, mas as pessoas têm uma visão muito errada da aprendizagem de idiomas, que é ficar aprendendo palavra diferente. Não é só isso, não. Na verdade, acho que é uma, uma de várias coisas. Eu acho que pronúncia é muito, 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 muitíssimo importante. Para mim é mais importante que vocabulário, porque né? Não adianta nada se aprender palavras, mas não saber falar elas direito, né? Então pode ter dificuldade de compreensão. Então tem que dedicar sim um tempo para aprender a fazer esses sons, né? A gente viu como palavras como look, lock e lock são palavras bem parecidas que contrastam de significado totalmente e são sons que a gente não tem no português, por isso sim é difícil. Mas agora a gente está entendendo um pouco melhor como que é quando os americanos vêm aqui para o Brasil e eles não conseguem entender a diferença entre as palavras alho, olho e óleo, né? Ou quando alguém dos países que falam espanhol vem para o Brasil e não sabe a diferença de avô e avó, né? Então é isso aí, a gente está passando a mesma coisa na pele. É uma das magias aí da troca de trocas de cultura, de intercultural aí, dos idiomas, tudo. E é isso. Então tá bom. Então era isso a nossa parte, né, da revisão dos sons aqui. E depois, eu acho que eu já falei do schwa, mas qualquer coisa eu falo num outro vídeo. Beleza. Então tá bom. Vamos lá efetivamente para a nossa lição 4. Lesson 4, Hobbies and Interests. What do you like to do? Né, então, lição 4, hobbies e interesses, né? Passatempos, interesses. O que você gosta de fazer? No dia antes de começar mesmo a lição 4, eu vou fazer o follow-up do Invitation to Act da lição 3, que foi a designação da semana, né? Então, a designação foi Repeat your birthday, phone number, address and email at least one time every day. Era a designação. Repita seu aniversário, número de telefone, endereço e e-mail, pelo menos uma vez cada dia da semana, né? E eu vou dar um tempo para vocês compartilharem como que foi, se teve sucesso, se foi difícil, né? Se ajudou, né? Ali pra gente já começar a pegar no tranco para começar a nossa aula. Aí sim, nós vamos para nossa lição. Lição 4, Warm-up, aquecimento. Temos os nossos três objetivos que dessa aula são: 1. I will learn to say what I like to do. 2. I will learn to say what I don't like to do. E 3. I will learn to ask what someone likes to do. Então, I will learn to say, aprenderei a dizer, what I like to do, o que eu gosto de fazer, to do, né, o verbo fazer, to do. 2. I will learn to say, aprenderei a dizer,
What I don't like to do, o que eu não gosto de fazer. E o terceiro objetivo da aula de hoje, I will learn to ask, aprenderei a perguntar, what someone likes to do, o que alguém gosta de fazer. Então aqui a nossa gramática, a gente vai aprender sobre os pronomes, tá? Conjugação do verbo e uma frase genérica para dizer eu, você, tu, né? Enfim, o pronome gosta ou não gosta de alguma coisa, tá? Então a gente vai aprender a dizer aqui as coisas que eu gosto, que outras pessoas gostam também. E aqui o me too e me neither. Então, tá. Eu vou começar falando sobre os pronomes. Opa. Eu vou começar a explicar um pouco sobre pronomes e eu vou falando sobre pronomes, conjugação, enfim, para vocês verem fazer um comparativo do português e do inglês. Então, no português, nós temos alguns pronomes, ó, pronomes em português. Então, o que é um pronome? Um pronome é uma palavra que substitui um nome, tá? Então, ao invés de falar a Maria é alta, eu posso falar ela é alta. Essa palavra ela está substituindo o nome, tá? Ou meu pai é forte, ao invés de falar meu pai, esse substantivo, né? Meu pai, eu posso falar ele é forte, tá? Então são essas palavrinhas que podem substituir nomes, né? Nomes próprios ou diferentes tipos de substantivos. Então no português nós temos os pronomes eu, tu, você, nós, vós, vós, eles ou elas. E eu esqueci aqui eu, tu, você, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. E vocês também. Isso aí. Então, assim, é o que a gente, né, tem no português. É assim que funciona. Então, tem o eu, tu, você, né? Eu. Tu e você é para a mesma pessoa, né? Você, é tu, tá? És tu. Mas são conjugações diferentes, são por isso que eu coloquei como pronomes diferentes, tá? Ele ou ela são pronomes diferentes, mas, né, ou é ele ou é ela, né? Nós, vós e vocês também quer dizer a mesma coisa, eles ou elas. Então, vós e vocês é para o mesmo grupo de pessoas, mas tem conjugações diferentes, por isso coloquei como pronomes diferentes. E eles e elas são pronomes diferentes, mas a conjugação é a mesma. Então, por isso eu coloquei juntinho aqui. Beleza. Agora, no inglês, em inglês, nós temos I, you, we, não, we, they, he, she e o it. Tá? Eu vou colocar aqui assim, um do ladinho do outro, porque os pronomes em inglês, eles têm só duas conjugações, tá? Quer dizer, os verbos têm apenas geralmente tem duas conjugações, tá? Alguns verbos, eu acho que o único verbo que tem mais de uma conjugação é o verbo to be, mas vamos, né, assim no presente. Mas a gente vai chegar lá. Então, o I significa eu. Eita, vai acabar a bateria. Acaba não. Pronto. I significa eu. You significa. Deixa eu organizar um pouquinho melhor aqui. É, significa eu. You significa. Tem vários significados. Pode significar você, tu, vocês e vós, tá? Então, o pronome you em inglês significa, né, no singular ou no plural. Deixa eu continuar aqui. Eu só estou apresentando, já vou explicar melhor. We significa nós, they significa eles ou elas, he
significa ele, she significa ela e it significa gênero neutro. É um pronome de gênero neutro que tem uma particularidade do inglês, mas já vou explicar melhor para vocês aí. Beleza. Vamos voltar para os pronomes em português. A gente fala aqui que a primeira pessoa do singular é o pronome eu. Vamos dar uma revisada aqui na gramática sim, porque a gente precisa entender como funciona a estrutura da língua para nossa cabeça começar a pensar em inglês. Aí vocês vão ver como isso vai ajudar bastante. Vocês vão me agradecer por isso. A segunda pessoa do singular é o tu ou você, tá? Porque, opa. Então a primeira pessoa singular, a primeira sou eu. Tudo começa comigo. Eu. Eu sou a primeira pessoa do singular, porque singular é um, um único grupo. Depois a segunda pessoa do singular é você ou tu. Então, ó, a mesma pessoa, você, tu, né? Mas tem dois tipos de pronomes que pode ser usado, tá? Então, no português é assim que funciona. Ele ou ela é a terceira pessoa do singular, tá? Porque é a terceira pessoa, né? Então é um outro grupo, não é? Tem eu, tem você com quem eu estou falando agora e tem ele ou ela, né? Uma pessoa que eu não estou falando com ele nem com ela, mas eu estou me referindo a essa pessoa, tá bom? É um terceiro, um terceiro. Olha só que interessante, uma terceira pessoa, beleza? Agora, nós é a primeira pessoa do plural. Por quê? Agora é plural porque é um grupo, é mais de uma pessoa. E a primeira pessoa do plural porque eu estou nela. Então é o mais importante, eu estou nela. Tá? Em português é assim que a gente pensa. Tá? Agora, a segunda pessoa do plural é o vós ou vocês. Tá? É o grupo onde eu não estou, vós ou vocês. E por fim, a terceira pessoa do plural é eles ou elas. É um grupo de pessoas onde nem eu nem você estamos incluídos, tá? E vamos, né, identificar um pouco, né, aqui sobre os pronomes. Vamos começar aqui. Eu, tranquilo. Tu, você, beleza, né? Ele ou ela. No português, todas as coisas, né, todos os substantivos, todos os objetos, todas as coisas têm um gênero, tá? Então, tem o gênero masculino e o gênero feminino, né? Com o gênero masculino, a gente usa o artigo o, né? O homem, né? O Alexandre. E com né, o gênero feminino, nós usamos o artigo a mulher, a Maria, né? Então, a gente está pensando isso, né? Vamos, vamos falando assim. Porque, assim, gênero é toda uma discussão linguística, social, tudo. Mas há uma coisa interessante da gente pensar o seguinte: o gênero está muito associado com, né, o gênero tem sido muito associado com a questão biológica, né, o sexo biológico. Então, uma fêmea, né, uma mulher, né, nasceu mulher lá, biologicamente ela é mulher, então ela, a gente já atribui gênero feminino, a mulher, tá? Então, é mulher porque ela é feminino porque é mulher, tá? É isso como a gente pensa aí no português. E o masculino está associado ao sexo masculino. Sexo, né, é a questão biológica masculino, macho, né? Então, o homem, por que que é masculino? Porque é do sexo masculino, né? É do sexo homem, macho. Só que o ponto que eu quero chegar aqui não é nem discussão de pronome, de questões sociais e linguísticas, enfim. O que eu quero chegar aqui é que em português a gente coloca gênero para coisas que nem tem sexo. Por exemplo, óculos, aqui, ó. Isso aqui, se óculos é um homem ou é uma mulher?
É macho ou fêmea? Isso aqui não é, gente, não tem sexo, isso aqui é um objeto, é inanimado, né? Só que mesmo assim, em português, nós atribuímos gênero masculino para esse objeto, é o óculos. Então, o meu óculos não sei, marrom, né? Ele é marrom. O óculos, ele, tá? Olha só que engraçado, a gente atribui gênero para coisas inanimadas também. Agora, por exemplo, garrafa, né? Eu tenho aqui garrafa. Que sexo que é essa garrafa? É uma mulher ou é um homem? Nenhum dos dois, não tem sexo. Isso aqui é um objeto inanimado, tá? Mas mesmo assim, em português, nós atribuímos um gênero para esse objeto, que é o gênero feminino, é a garrafa. Tá? Então, o óculos, a garrafa, o celular, a caneta, o relógio, a tela, não sei por quê, né? Realmente, isso não faz o menor sentido para mim. Mas é assim que funciona no português, tá? Dizem lá que antigamente, quando né, era o latim, porque o português, espanhol, francês, italiano, todos vieram do latim, dizem que no latim tinha, né, o pronome neutro igual no inglês, né? Mas com o tempo foi se perdendo. Mas não sei, isso aí já é história lá. Mas isso é importante para a gente entender como que funciona o it do inglês, tá? Então já vou explicar primeiro aqui os do português e depois eu vou para os do inglês. Pronome nós é tranquilo, vós e vocês acho que também é tranquilo, né? Então, vós e você está referindo a um grupo onde eu não estou incluído, mas você está, é um grupo de pessoas, então, vós sois altos ou vocês estão com fome, né? Então, eu não estou incluído, né? Vocês estão. E, por fim, nós temos aqui a terceira pessoa do plural, que é eles ou elas também. E no português é muito interessante que é assim, elas é um grupo exclusivamente feminino. Então, se tem um grupo lá de 10 mulheres, eu vou referenciar aquele grupo por elas. Elas são altas, né? Elas são altas. Agora, se tem um homem neste grupo, eu não vou usar mais o pronome elas, eu vou usar eles, tá? Mesmo que tenha 10 mulheres, porém tem um homem, é eles. Eles são altos, tá? Então, nossa, eles são altos. Eu estou falando aquele grupo de mulheres mais um homem, né? Então, uma presença masculina naquele grupo já altera o pronome, tá? Ali já tem essa influência linguística ali na parte da língua. Show! E também o pronome eles é para quando tem um grupo exclusivamente masculino, né? Então, eles são, não sei, eles são feios. Então, eles são feios. Se tem um grupo de 10 homens, é o pronome eles. Se tem um grupo de várias mulheres com presença, alguma presença masculina, também é eles. Porém, se tem um grupo exclusivamente feminino, usamos o pronome elas, tá? É assim que funciona no português. Agora que a gente já compreendeu, né, teve essa consciência de como funciona o português, vamos ver os pronomes em inglês. Temos aqui o pronome I, you, we, they, he, she e it. O pronome I significa eu. Bom, né? É bem tranquilo. O pronome you, ele é muito doido. Muito, muito, muito interessante. Porque ele é equivalente a quatro pronomes do português, tá? Então, o you nós significa você e tu, né, os dois da segunda pessoa do singular, e também significa vocês e vós, os dois da segunda pessoa no plural. Olha só que interessante. O pronome you do inglês significa tanto você como vocês, ou tu e também vós, tá? Então, depois eu vou colocar aqui as pessoas, né, do singular e do plural, mas por enquanto vamos ter isso, né? We significa nós, beleza? Ah, vamos voltar aqui pro you. O you esse é o primeiro contato que a gente está tendo, né, com os pronomes
a conjugação dos pronomes, mas a cabeça dos americanos funciona assim, gente. É incrível, né? Quando você fala You are beautiful, não sabe se eu tô falando você é bonito ou vocês são bonitos, tá? Então não se sabe, não dá pra saber. Fica, fica assim, não sabe, tá? É assim que funciona. Então, eles. Vamos ver tem algumas estratégias que eles adotaram aqui para. Quando eu falo You are beautiful, aqui eu sei, né, que pode significar tanto você é bonito ou tu és bonito, né? Bonita. Mas quando eu quero deixar claro que é para um grupo de pessoas, para várias pessoas, eles usam, é muito comum usar You guys are beautiful, beautiful, né? Vocês, aqui esse guys é tipo, hum, qual que é a pronúncia do guys? Eita. É algo como caras, né? Caras, né? Caras. Parceiros, parceiras, é assim, alguma proximidade, né? Então é mais informal, you guys, né? Vocês, né? É algo assim, informal. E você pode usar também you all are beautiful, né? Que eu estou dizendo aqui. Esse all é o de todos, né? O todos. Então vocês todos, vocês todas são bonitos, tá? Então, essa é uma forma que a gente tem no inglês de diferenciar o singular, you are beautiful, de you guys or you all are beautiful, tá? Mas, bom, isso aqui eu só estou citando para vocês, né? Não precisa aprender isso aqui não, né? É uma aula de inglês iniciante. Mais para frente vocês vão né, pegar melhor aqui. Mas eu quero que vocês por enquanto eu quero que vocês gravem isso. Que you significa tanto você ou tu, como vós e vocês. Tá? Esses outros pronomes. Beleza, we, nós, tranquilo. They, eles ou elas, né? Aqui, quando eu tava falando do pronome no português, eu falei que tem toda essa diferença de eles e elas, né? Então, quando é um grupo majoritariamente feminino, né? Majoritariamente não. Completamente feminino, eu uso o pronome elas. Quando tem um grupo, né, de mulheres com alguma presença masculina, é eles. Quando tem um grupo completamente masculino, é eles também. No inglês, não. No inglês, você só usa they. Não faz essa diferença de eles e elas. É tudo they. They é isso aí. E agora sim, nós temos o he, que significa ele, she, que significa ela, e o it, que é o gênero neutro, né? Então, assim, he, beleza, para pessoas, usa para pessoas. She, pessoas também, né? Então, he é masculino, né? Homens, she, mulheres, e o it, para coisas que não têm gênero, tá? Ai, misericórdia. Tá, vou falar bem a verdade. Eu não sei muito bem como que funciona. Não, não, isso deve ser. Não. Cancela aqui que eu não quero. Eu não quero ser cancelado. Mas assim, palavra. Objetos. Objetos que não têm gênero. Por exemplo, o celular não tem sexo. Gênero, não tem sexo. Então também não tem gênero, é gênero neutro. Né? Então é it. Quando eu vou falar o celular é grande, né? The phone is big, né? O celular é grande. Eu posso falar the phone is big. It is big, tá? It is big. Agora, o homem é alto. The man is tall. Eu vou falar he is tall, tá? Porque ele é alto. Olha só, em português a gente usa ele é alto e ele é grande, né? Para ele, o homem, e ele, o celular, é tudo ele. Mas no inglês são pronomes diferentes. He para o homem, it para o celular, tá? Mesma coisa para o she e o it, né? O ela. Então, minha mãe é bonita. Então, my mother is beautiful, né? Então, my mother, she's beautiful. Ela é bonita. Agora, a garrafa é preta. A garrafa é preta. The bottle is black. Então, ela é preta, né? Ela quem? Ela, a garrafa. Então, ela é preta. It is black.
É assim que funciona no inglês. Uhum. Show de bola. Então aqui a gente já aprendeu um pouco sobre os pronomes e agora vamos ver como que pronuncia eles aqui. Então o primeiro de todos é o I, é a letra do alfabeto, igual a gente já viu, né? Ó, é a letra I. Se pronuncia I e curto, I. I, You se escreve Y-O-U e se pronuncia, né, ó, o I consonantal, o I curto, mentira, o I rápido e o U, you. you, E também tem aqui essa pronúncia unstressed, ou seja, quando a gente está falando assim na fala contínua, naturalmente, tem algumas formas que, por exemplo, no português a gente fala você está errado, tá? Então eu estou estressando a palavra você, ó, você está errado. Imagina só que estranho seria eu falasse você está errado, né? Numa discussão de ninguém fala você tá errado, né? A gente fala você está errado. Então, quando a gente estressa é assim, a gente coloca uma força maior em uma palavra, a gente pronuncia ela do jeitinho que ela é. Então, você está errado. You are wrong, tá? Nessa ideia. Agora, quando a gente está falando umas frases assim que a gente não estressa a palavra, por exemplo, o que que você quer comer? A gente pode falar você, né? Você, a gente pronuncia diferente, tá? A gente não fala o que você quer comer. Tá certo, fala isso, não é bonito, beleza. Mas assim, na fala cotidiana, né, normalmente, a gente só come e fala você. O que você quer comer? O que você quer comer, né? Então, né, tá entendendo assim a diferença de quando a gente estressa, tem momentos que a gente estressa e tem momentos que a gente, né, fala, né, assim, unstressed, né, desestressado, né, mais fraco a sílaba. Então, você está errado. Eu não falo você está errado. Não, isso se numa discussão eu falar você está errado, a pessoa vai rir da minha cara, né? Mas tem momentos que a gente, né, as palavras são unstressed. Então, o que você quer comer? O que você quer comer? O que você quer comer? Tudo bem, mas a gente não fala o que você quer comer, a gente fala o que você quer comer, né? Esse é o mais natural. Não tá errado, tá? Beleza, ok. Então, o pronome you, né? You com o longo, redondinho de uva, né? Quando é o normal ali. E quando é unstressed, né? Quando você está falando ali e você não está dando ênfase nessa palavra, a gente vai fazer o you com o ferradura, né? Então, ó, you, ao invés de you, ou o i rápido e o schwa, ya. What do you like to do? Ó, you. What do you, né? Ao invés de you right, you're right, tá? É... Às vezes vocês podem estar pensando, misericórdia, quando que eu vou aplicar, né, um ou outro? Não precisa saber disso agora. O que eu quero que vocês saibam é que tem diferentes formas de pronunciar. Tem o you, que é o que a gente vai usar agora, né? You. E o you ou ya. Tá? Beleza. Depois nós temos we, que se pronuncia, né, o U rápido e o I, né, o we. Ah, por que que eu tô falando assim de o curto, é Y curto, né? Porque, ó, curto, longo, rápido, eu sempre confundo essas palavras, é o I rápido. Porque isso aqui não é o Y, esse som aqui, esse desenho não é um som, tá? Esse desenho está representando o I normal, I. Mas ele não tem o foco, não é Io, né? Se fosse o I, né, aqui o desenho, o símbolo de I seria Io, né? Mas eu não vou falar you are, eu vou falar you are, tá vendo, ó? Io, não é, tá errado. Io, o certo, como se pronuncia, por estar escrito com o símbolo do Y, vai ser you, ao invés de io, é you. Beleza.
E mesma coisa que com we, né? Esse W não é um som, mas está fazendo som de U, tá? E aqui é we, né? Ó, we, não é ui, não é ui. Ai, que dor. Ui, não, é we. We. we, E o pronome they, aqui se escreve T-H-E-Y, como se fosse they, mas se pronuncia ó, o TH vozeado e curto. Então, they. they, Não é vei, não é V de vaca, não é vei, e nem they, não é D de dado. Não fala they ou they, que os dois vão estar completamente errados. Então, a pronúncia é do TH vozeado. Então, vamos lá, recapitulando, que eu já falei esses sons aqui na aula. Mas, ó, língua na ponta dos dentes de cima. Mostre a língua, tem que mostrar a língua. Claro que não vai colocar toda a língua para fora, não vai fazer não. É só um pouquinho da língua porque você vai mostrar, mas tem que mostrar a língua. Tá? Mostrou a língua e vai soltar o ar e treme as cordas vocais. Então, they. Aí nós temos os pronomes he, né, que se escreve HE como se fosse E, mas o H, lembrando que o H tem som no inglês. Então, esse I longo, né? he, He, e aqui. She, é o SHE, como se fosse she, mas se pronuncia o som do sh, e, she, she. E assim, é, eu, eu não consigo falar sh, e, she, porque olha só, eu faço todo um fi, né? Porque o i tem que sorrir. Então, para fazer o sh, eu já faço de ladinho, ó. I, chi, né? Shi. Ah, vocês pratica aí. Mas, ao invés de fazer chi, fazer todo esse ui, né? A gente já faz sh, i, chi. Agora, o gênero neutro, né, que a gente falou assim, it é o it, se pronuncia com o i curto. It. it, Olha só, então ele é o i longo, he, ela é i longo, she, e o it é o i curto, it. Beleza. Então agora a gente vai falar sobre o verbo like e do not like, tá? You don't, tá? Então, like significa gostar, tá? É, desculpa, o verbo like significa gostar. Então, você escreve L-I-K-E, então, como se fosse like, né? Mas se pronuncia L-A e curto K. Então, L-A-I, like, significa gostar. like, Só que assim, igual no Facebook, né? Quando né, o pessoal usava Facebook aí, a gente tinha lá dar um like, né? Um like, um joinha. Então é o sentido de uma curtida, né? Gosto, né? Like. E tem o verbo to like, né? Gostar. E talvez vocês já viram também algumas frases, por exemplo, he is like me, né? He is like me. Não tem nada a ver com gostar, tá? Aqui esse like, ele não é um verbo e nem um substantivo, ele é um comparativo, é outra coisa, outra, né, classe gramatical aí. Então, olha só, o motivo que eu falei que a gente precisa aprender a gramática, né, sobre as estruturas das frases, porque o verbo like, verbo significa uma ação, né, um ato, uma ação. Então, like, to like é gostar. Agora temos o substantivo like, que é curtir, desculpa, curtida, o gosto, a curtida, o gosto, tá? E nós temos também o comparativo like, né? Que daí eu estou comparando, né? Então, he is like me. Ele é igual a mim, ele é tal como eu, tá? Então, né, eu estou falando porque às vezes vocês né, devem ter visto já essa palavra. Se não viu, ignora. Não ignora não, porque tem que saber sim, né? Eu tô falando pra saber. Hoje eu tô bravo, gente.
dormi mal, então tô bravo. Beleza. Então, a gente viu aqui sobre o like. Eu vou voltar aqui nos pronomes e, falando aqui sobre os pronomes, a gente tem as conjugações, tá? Eu, tu, você, eu, tu, você, eles. Ai, misericórdia, qual que é que eu já esqueci? Você, ele ou ela. E temos nós, vós, vocês, eles ou elas, tá? Então, aqui ó, conjugação do verbo gostar. Então, o verbo gostar, em português a gente fala eu gosto, tu gostas, você gosta, ele ou ela gosta também, ó, igualzinho a conjugação do você. Nós gostamos, vós gostais, vocês gostam, eles ou elas gostam também. Então, ó, o gosta é conjugado para você, ele e ela. Então, você gosta, ele gosta, ela gosta, tá? Né? Eu não sei porquê, mas é assim que funciona o português. Tá? Quem criou tá criando assim. E o gostam é a mesma coisa, né? Então, é conjugado para vocês gostam, eles gostam e elas. Opa! Eles e elas gostam. Beleza? Então a gente tá vendo aqui, ó. Beleza. Então, ó, tu e você, a gente viu que é a mesma pessoa, né? A segunda pessoa do singular. Mas tu é tu gostas e você é você gosta, tá? Não é uma conjugação diferente. Agora, vós e por que que eu falei isso? Porque tu e você é a mesma pessoa, mas a conjugação é diferente. Enquanto você e ele e ela são pessoas diferentes, mas a conjugação é a mesma. Então, ó, você, ele e ela são pronomes diferentes, né? São pessoas, né? Você é a segunda pessoa do singular, ele e ela a terceira pessoa do singular, mas os dois se conjuga igual, gosta. E depois, né, aqui embaixo, nós temos o vós e vocês, que são a mesma pessoa do plural, né? A segunda pessoa do plural, mas a conjugação é diferente. Vós gostais, vocês gostam. Enquanto o vocês, eles e elas são pronomes diferentes, são pessoas diferentes do plural, mas a conjugação é a mesma. Tá? Então, nossa, que complicado que é em português. Gente, em inglês é muito mais fácil, tá? Ó, conjugação do verbo to like. Então, I, you, we e they like. Tá? E he, she, it likes. Pronto, só tem duas conjugações. Não tem mais nada. Acabou. Bem mais fácil, né? Realmente, conjugação de verbos em inglês é 1 milhão de vezes mais fácil do que no português. Beleza? Então, tá bom. É isso. Vamos voltar lá para nossa gramática. Então, aqui a gente está falando I like, you like, we like, they like e he, she, it likes. Tá? É a conjugação que eu expliquei ali. E para completar aqui a parte da nossa gramática é to e algum verbo. Então, I like to e alguma coisa. Eu gosto de alguma coisa do verbo, né? Então, ó, verbo é de fazer alguma coisa. Por exemplo, eu gosto de dançar. Aí a gente coloca aqui nessa estrutura. I like to dance. Você gosta de cozinhar. You like to dance, né? Ou vocês gostam de estudar. You guys like to study. Ou you all like to study. You guys like to study, tá? Ou simplesmente you like to study. Essas três formas também significam vocês, no plural, gostam de estudar. Nós gostamos de cozinhar. We like to cook. Ou eles ou elas gostam de praticar esportes. They like to play sports. Então aqui onde está esse verb, aqui verbo, a gente vai substituir pelos verbos que vamos aprender no vocabulário. Então já vou falar.
E quando eu quero falar sobre ele, ela ou isso, gênero neutro, né? A gente vai usar o likes. Ó. He likes to dance. Ele gosta de dançar. She likes to study. Ela gosta de estudar. Ou it likes to eat, né? Isso gosta de comer. Beleza? Beleza. Não traduzam it likes to dance como isso gosta de comer, tá? Não é essa a tradução. Em português a gente fala ele gosta de comer ou ela gosta de comer, porque tudo tem gênero. Mesmo que é um celular, um cachorro, um travesseiro, uma parede, tudo tem gênero no português, tá bom? Mas eu tô falando isso, né, esse gênero neutro só para a título de aprendizagem. Então, a gente já viu o verbo like. A gente vai aprender. Então, a gente já aprendeu como que fala eu, né? Que as pessoas, eu ou outras pessoas gostam de fazer alguma coisa. Agora a gente vai falar não gosta de alguma coisa. Então, a gente vai usar o verbo auxiliar do, tá? O verbo do significa fazer, sim, né? Mas ele também tem uma forma de auxiliar outras palavras, tá? Então, o verbo to do. Vamos ver aqui a conjugação. Tá? A gente viu a conjugação do verbo like e agora a conjugação do verbo to do. Então dá pra ver aqui, né? I, you, we, they do e he, she, it does, tá? Does aqui. Ó, até coloquei aqui do lado. Então o verbo do, a forma estressada dele é do, 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 o longo, né? Do. Ou unstressed, né? Em alguns momentos vai ser o D ou ferradura. Do ou de schwa. Do, tá? Tem essas três pronúncias dependendo da forma que você está falando. Ou o does, será que vai ter aqui no... Tem. O does, né? Those, né? Desculpa, não é does, não, é those. D ou ferradura Z. Those. doze, He does, she does, it does. Tá? Então, assim que pronuncia. Agora, né, voltando lá para a apostila, é, quando eu quero falar que eu, você, vós, vocês ou você ou tu, vós e vocês, nós, eles ou elas não gosta de alguma coisa, a gente vai falar don't like. Esse don't, ele é. Deixa eu pegar aqui. Então, don't, ele é a junção do verbo do mais not. Então vocês podem falar assim, I do not like to, mas não é muito estranho, não é normal, tá? A gente sempre usa aqui, ó, D-O-N apóstrofo T. Então, don't, don't. E quando você vai, né, falar ele, ela ou it, a gente vai usar o doesn't, tá? Que é o verbo does, né, o verbo do conjugado does, mais not, doesn't. Tá? Então se pronuncia desse jeito aqui. Ó, o don't é don't, D-O, o ferradura N-T, então tem que fazer esse O, don't, ó, don't, não é don't, é don't. don't, E aqui nós temos o doesn't, tá? Então, ó, apóstrofe indicando sílaba tônica, D. Esse aqui é o V de ponta cabeça, é aquele que é o O que a gente relaxa. Ó, does, né? Doesn't, doesn't, né? Doesn't. Beleza. Então, aqui a gente vai estar falando, né? I don't like to alguma coisa. I don't like to cook. You don't like to tanana. We don't like to tanana. They don't like to tanana. Ou he doesn't like to tanana. She doesn't like to tanana. It doesn't like to tanana. E olha só que aqui eu tô falando doesn't like na terceira pessoa do singular. Porque a conjugação já está aqui no
those, tá? No verbo to do, those. Então, com o not, doesn't, doesn't. Por isso eu não digo doesn't likes, não é doesn't likes, é doesn't like, tá? Porque o S da conjugação já está aqui no verbo to do, beleza? E isso da conjugação também acontece no português. A gente não fala comer em o prato. A gente não fala eu vou comer em o prato. A gente fala eu vou comer no prato, tá? Então, porque o em mais o vira no, tá? Eu vou comer no prato, né? E mesma coisa em mais a, né? Então, comer vamos ver, beber na xícara. A gente não fala beber em a xícara. Eu vou explicar um pouquinho mais aqui sobre esses essas palavras complementares dos verbos mais pra frente. Mas é só pra falar assim que às vezes pensa, ai, pra que no inglês tem isso aqui do, né, o juntar o do e o not? É, em português também, tem demais, beleza? Então é isso aí, agora os princípios de pronúncia a gente já consegue ir trabalhando, né, o princípio de pronúncia e de gramática, a gente já consegue ter a ideia de como formar as frases que a gente vai usar mais pra frente. E aqui, o me too e me neither. Ah, eu não falei da pronúncia desse to aqui. Esse to aqui para, né, falar do verbo, então vai ser aqui, ó, to, te, o longo, tu, tá? Só que assim, tu, falar tu, tá certo, você tá falando certo a pronúncia, então tu, mas ninguém fala assim, tá? Com as letras T, P e às vezes o D também, mas é mais T e P, a gente faz um aspirado depois, é como se fosse o, tu, to, né? Então, I like to dance, é to, tá? To or took. Tá, ok. To, né? Então tem esse. Ó, detalhe. Não é chu, não é t, sh, u. Não é chu, como é, tia, né? Não é esse t, sh, chi. Não, não faz o som do sh, tá? Porque chu é daquele sertanejo antigão lá, chu cha cha, é do funk, né? Chu cha cha, chu chu cha. Não é chu. Se você gosta de chu, vai pro baile funk, tá? Mas não é I like chu, é I like to. É diferente, ó. To, to, diferente. Pega isso e vocês vão me agradecer bastante por causa da pronúncia depois. Então, I like to alguma coisa. Aí o verbo, né, sem conjugar, o seu verbo normal ali. E a pronúncia, né, estressada é to. E a pronúncia unstressed, né, em alguns momentos, né, eu vou falar mais no princípio, esse é o princípio de gramática de hoje, de gramática não, princípio de pronúncia de hoje, mas é o T, U ferradura, to, ou T, schwa, t, ao invés de who, t, ta, tá? Ta. Não também não vai fazer ta, né? Ta. É who, t, ta. Beleza? E vamos falar melhor no princípio de pronunciação depois. Aqui para terminar a gramática, temos o me too e me neither. O me too diz aqui, agree with a positive statement, tá? Concordar com uma afirmação positiva. Afirmação positiva. Então tem o exemplo, né? I like to cook. Imagina que a pessoa A disse I like to cook. E a pessoa B diz Me too. Ou seja, eu também. Está concordando ali com a afirmação positiva, porque está afirmando eu gosto, sim, eu gosto de cozinhar. I like to cook. Me too. Agora o me neither, né? Agree with a negative statement. Então concordar com uma afirmação negativa. Tá? Por exemplo, aqui a pessoa diz I don't like to cook, eu não gosto de cozinhar, e a pessoa B diz me neither, eu também não, tá? Ou eu também, né? Também não. Beleza? Então tá.
Então, me se escreve M-E, né? Me, mas pronuncia M-I longo, me. me, E esse to, T-O-O, né, significa também. E esse é o T-U, né? Lembrando, não vai falar tu, vai ser tu. Me too. two, To, tá? Não é to, é to. Então, me too, eu também. E o me neither, me é a mesma coisa. Neither se escreve N-E-I-T-H-E-R, como se fosse neither, mas se pronuncia, ó, apóstrofo indicando sílaba tônica, N-I, ni, TH vozeado, schwa R. Ther, neither. neither, or neither, E não, isso aqui não, porque isso aqui é feio pra caramba. Neither, tá? Me neither. Então é o concordar com uma frase negativa. Beleza. É isso aí o nosso princípio de gramática. Agora nós vamos para o nosso vocabulário. Então, vocabulário temos algumas palavras. Cook significa cozinhar. Se escreve C-O-O-K, né, duplo O, como se fosse cook, mas pronuncia K, U ferradura K. Cook, cook. Não é cook nem cock, é cook. Gente, porque ó, cookie, quando você for falar cook, né, mesmo que não falar cookie, a pessoa vai entender o quê? Que é bolacha, tá? Não, fala cook, normal. O que eu ia falar é isso aqui, ó. Quando você diz cock, né? Assim, o cock, você vai estar falando que é galo, tá? Eu gosto de galo, ou dependendo do contexto, até um palavrão lá, uma coisa muito feia. Ah, feia, né? Feia, enfim, é um palavrão. Mas cozinhar, K, o fiador K. Cook, cook. cook, Depois, temos o verbo shop, que significa fazer compras, tá? Ou comprar. Eu gosto de fazer compras, melhor, fazer compras. Se escreve S-H-O-P, como se fosse shop, mas se pronuncia ó, o S, o A bundudo, P. Sh, O, shop, shop. shop, Beleza? E mais uma outra coisa que eu vou falar aqui. Às vezes vocês já devem ter visto esse verbo buy e o shop. Eu vou dizer a diferença desses dois aqui. O verbo to buy significa comprar. Uhum. E o verbo shop significa fazer compras. Nossa senhora, qual que é a diferença desses dois verbos? Tem muita diferença sim. Ó, vou explicar. Então, to buy é comprar, quando você quer comprar algo específico. Imagina, eu vou comprar a camiseta. To buy a shirt. Tá? Eu vou comprar algo que eu já sei, ou coisas que eu já sei. Então, to buy, eu vou to supermarket to buy, eu vou ao supermercado comprar carne, pão, enfim, coisas que eu já sei, que eu tenho uma lista, que eu tenho na cabeça que eu vou comprar. Mas to shop é coisas que eu vou lá fazer compras. Às vezes eu nem sei o que eu quero comprar, só vou lá e eu quero gastar dinheiro, tá? E eu só quero gastar dinheiro. Então eu vou to shop, né? Vou fazer compras, comprar um monte de coisa lá. E às vezes eu sei, às vezes eu nem sei o que que é também. Por exemplo, a gente vai na loja de roupas e a gente quer comprar uma peça em específico. Então a gente vai to buy uma peça, an item. Mas quando a gente vai lá, tipo, só eu ganhei, sei lá, tenho aqui R$ 500, eu vou gastar com o que eu quiser. Não sei o que eu quero, mas eu vou ver lá que eu achar bonito eu vou comprar. Então aqui eu não estou indo to buy, eu estou indo to shop. Essa é a diferença. Então, só para falar aqui, porque às vezes vocês já devem ter visto esse verbo, então explicar a diferença de significados no inglês. Em português é tudo a mesma coisa, né? Beleza. Próximo verbo, study, né? Estudar. Se escreve S-T-U-D-Y, como se fosse estude, mas pronuncia ó, S, é apóstrofo indicando sílaba tônica, S-T, aquele V de ponta cabeça D. Ó, lembrando que esse aqui, como a gente já aprendeu hoje no começo do vídeo, é o O, com os lábios relaxados, study, tá? E o I no final, study. study, E é um detalhe, esse D aqui, ele pode ser pronunciado D, né, study, ou study, né, com som de R, não tem problema, tá? As duas pronúncias estão corretas. Mais pra frente eu vou explicar, né, como que funciona aí o som do D, do T, né, que às vezes eles podem
tomar pode ser substituído pelo som do R, o nosso R, não o puxado, não R, mas o R do português, como caro, esse caro. Então, study. E próximo verbo, read, que significa ler, R-E-A-D, read, mas se pronuncia o R puxado e longo D, read. read, Próximo verbo, sleep, dormir, S-L-E-P, duplo E, né? Sleep, mas pronuncia sleep com o I longo, sleep. sleep, Depois temos sing, que é cantar, se escreve S-I-N-G, sing, mas não é sing, não é gui, é ó. S e curto, e o N que a sua língua encosta no céu da boca que vai travar, né, o N. Então, ó, sing, sting. sing, Próximo aqui é play sports, tá? Então, o dicionário é sempre uma palavra separada da outra. Esse verbo, play sports, significa praticar esportes. Mas esse verbo play, né, aqui o que é o verbo é o play, o sports é só um substantivo ali, um complemento. Então, o play é um verbo danado, tá? Porque tem um monte de tradução também. Pode significar brincar, jogar, praticar, tocar, no caso de instrumentos, né? Um monte de coisa. Então, mas aqui, play sports significa praticar esportes, tá? Ou jogar esportes. Então se escreve P-L-A-Y, play, mas se pronuncia P-L-E-I, play. play, E sports, S-P-O-R-T-S, mesma coisa, S-P-O de óleo, o R puxado, T-S, sports. sports, E watch movies and TV, né, significa assistir filmes e TV. Então, o verbo watch, né, se escreve W-A-T-C-H, né, como se fosse o watch, mas se pronuncia ó, o rapidinho, né, o consonantal, o A bundudo e o T, sh. Aqui sim a gente fala o de ia, tia, ou tio, ou tcharam. Não, nossa senhora, né? Esse exemplo louco na minha cabeça. Mas tá bom. Então, o A bundudo, vamos lembrar que eu acho que é o som mais difícil que que a gente pode fazer. Então, watch, watch. watch, Isso aí, show de bola, perfeito. Watch, movies, tá? O dicionário sempre traz no singular, geralmente, né? Então, após 24 sílabas, esse escreve M-O-V-I, como se fosse movie, mas é M-U, V-I longo, né? Movie. movie, And, né, que significa e, escreve A-N-D, and, mas se pronuncia o A-E-N-D, and. E quando tá unstressed, temos o schwa-N-D, and, ou enfim, mas vamos focar nesse aqui, and, and. TV, são as letras do alfabeto, TV, TV, show. Beleza? Então, watch movies and TV, assistir filmes e TV. Listen to music significa ouvir música ou escutar música, tá? Então se escreve L-I-S-T-E-N, listen, mas se pronuncia sem o T. Eu sei que tem o T aqui no meio, mas não fala esse T, pelo amor de tudo, ó. Posso indicar a sílaba tônica, L, I, S, lis, schwa N, listen. listen, E to, né, to, que a gente já viu, não é to, é to. Aqui a gente não vai usar o to, não é forte, não é listen to music, é listen to music. Então aqui, esse aqui sim, você pode falar o T, o Q e o ferradura, né? To, ou Teixuá, listen to music. Ou listen to music. Eu acho que fica mais bonito o T ou o ferradura, né? Então, to music.
E music significa música, ó, apóstrofe indicando a sílaba tônica, M-I rápido, U, mu, Z-I curto, K, Z. Music, music. music, Agora eu vou falar uma coisa sobre esse verbo listen, tá? Olha só que aqui o listen, a gente falou listen to, porque tem verbos que precisam de complementos, tá? E eu vou falar aqui. Em português isso acontece também. Os verbos, vamos ver. Cuidar. A gente fala cuidar de. Sempre o verbo cuidar precisa da palavra de depois, tá? Então a gente não fala eu cuido você. Não, é eu cuido de você, tá? Então o verbo de chama uma palavra complementar. Ou eu cuido. Eu não falo eu cuido a casa. Eu não falo eu cuido a casa, eu falo eu cuido de a casa, tá? Então é eu cuido de, mas a casa vai virar eu cuido da casa, tá? Ou eu cuido o cachorro, a gente não fala eu cuido o cachorro, a gente fala eu cuido de o cachorro. Quer dizer, a gente também não fala assim, mas aí vai virar eu cuido do cachorro, tá? Então aqui a gente está entendendo como que funciona o português. Então o verbo cuidar precisa de complemento. Vamos ver. O verbo ir também precisa de complemento, a gente ir a algum lugar. A gente nunca fala eu vou o banco. A gente não fala eu vou o banco. Então, o vou é a conjugação do verbo ir na primeira pessoa do singular, né? Eu vou. Eu vou o banco. A gente não fala, a gente precisa falar eu vou a o banco. Então, vira eu vou ao banco, tá? Ou, no exemplo aqui do caso da crase, né, que às vezes muitas pessoas não entendem muito bem ainda, eu vou, a gente não fala eu vou à igreja. Então, assim, eu preciso de eu vou a, né, porque a gente já viu que o verbo ir precisa de um complemento, né, que no caso é o complemento a. Eu vou a e mais o artigo feminino, né, a do substantivo igreja. Eu vou a igreja. Então, quando a com a vira o nosso famoso acraseado. Então, fica eu vou à igreja ou eu vou à escola. Tá? Então, o exemplo aqui da crase é que às vezes o pessoal não entendeu isso, que, que existem verbos que precisam de complementos. Tá? Enfim, e tem outros verbos que não precisam de complementos. Por exemplo, o verbo amar. Eu falo eu amo você. Eu não falo eu amo de você. Não, eu amo de você ou eu amo. Não, não faz o menor sentido. Então não tem complemento, tá bom? E o verbo listen precisa de complemento. É listen to. Sempre, 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 sempre. Listen to music, listen to a talk, né? Ouvir um discurso. Listen to alguma coisa. É que assim, em português, listen significa escutar. E o verbo escutar não tem complemento. Então, escutar música, né? Escutar música. A gente não fala escutar. Ai, misericórdia. A gente fala assim, escutar a música. Mas é porque o verbo escutar, às vezes, eu não quero me aprofundar na gramática, né? Porque a gente não convém aqui. Mas tem vezes que a gente fala escutar a música, escutar áudio. Não, a gente não fala escutar. Escutar não tem complemento. É ouvir que tem complemento. Ouvir ao orador. Ouvir. Enfim, não interessa. Mas escutar a gente pode falar sem complemento, mas no inglês precisa de complemento, tá? Então, listen to sempre vai ter complemento aqui. Tem alguns outros verbos que vão ter complemento, né? E no inglês também, mas a gente vê mais pra frente. Então, é só esse parênteses que eu queria falar aqui. Então, no Duolingo aí, quando vocês forem fazer Duolingo, nunca fala listen to, desculpa, listen music. Listen
music. Isso aqui está errado. Nunca fala isso aqui que vai estar errado demais. É sempre listen to music, tá? To, tem que colocar o to. Beleza? Então, só parênteses aí do verbo listen. O próximo verbo que temos aqui na apostila é o verbo dance, que significa dançar. Então, D-A-N-C-E, dance, mas se pronuncia D-A-E-N-S. Dance, dance. dance, Ok? Próximo verbo, paint, que significa pintar. P-A-I-N-T, paint, mas se pronuncia P-E-I curto N-T. Paint, paint. paint, Próximo verbo aqui é run, tá? Run. É R-U-N, run, né? Mas se pronuncia o R puxado, o V de ponta cabeça, né? Que é o O, que a gente relaxa os lábios. O, run, né? Então, o N, run. run, E é isso aí. Esses são os verbos. Então, aqui a gente já consegue ir, né, associando a gramática que a gente aprendeu hoje. É I like to cook. You don't like to dance. We like to run. They don't like to listen to music. He likes to sleep. She doesn't like to sing. It likes to watch movies and TV. Tá, então é isso que. É assim que a gente vai. Você vê que tem 1 milhão de possibilidades aqui pra gente trabalhar. Beleza, então, Lesson Conversation and Activities. Aqui eu vou falar as conversações. Então, primeiro eu vou ler, depois vou explicar, depois vocês vão repetir comigo e no dia, né, vocês vão ter a oportunidade de se juntar em duplas e praticar um com o outro, assim como nós temos feito até agora. Então, Conversation 1 diz assim: What do you like to do? I like to play sports. Me too. Então, what do you like to do? O que você gosta de fazer? Ó, to do, o verbo to do, fazer. Like, o verbo gostar, né? What do you like to do? I like to play sports. Eu gosto de praticar esportes. Me too. Eu também. Aí é a gramática que a gente aprendeu lá. Então, vamos lá comigo. What do you like to do? Vocês. What do you like to do? I like to play sports. I like to play sports. Me too. Me too. Tá? Então, essa é a conversação 1. Aí aqui depois vocês vão ter a oportunidade de praticar. Conversation 2 diz assim: Pessoal A, do you like to cook? No, not really. I don't cook very often. Me neither. Então, do you like to cook? Você gosta de cozinhar? Olha aqui que a gente está aprendendo a perguntar o que outras pessoas gostam de fazer, né? E a pessoa diz, no, not really. Esse no, not really, esse really significa realmente, verdadeiramente, mesmo, né? Então, não, não mesmo. No, not really. Olha só, tem o no e not. Essas duas palavras significam não, tá? Mas não vou explicar agora, né? Em outro momento eu explico aí. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Beleza. Então, no, not really. I don't cook very often. Eu não cozinho muito frequentemente. Olha só, o don't aqui que legal. Tem no, not e don't. 3 palavras diferentes que têm o mesmo que têm o significado de não, né? De negação ali. Mas só para vocês irem observando essas características da língua inglesa. I don't cook very often. Eu não cozinho muito frequentemente. Tá? Então, ó, essa palavra aqui, really, né? É R-E-A-L-L-Y, né? Duplo L, reale. Mas se pronuncia de 2 formas diferentes. Pode se pronunciar ó, apóstrofe indicando sílaba tônica re, schwa, li, really, really. Ou tira esse schwa aí do meio, ó. Really, really, really e really. really, Tá? Os dois tá certo. Eu gosto bastante desse really porque é mais prático. E o often, né, que significa frequentemente, tem o O-F-T-E-N. Eu sei que tem esse T, mas geralmente não se pronuncia. Às vezes pronuncia, ó, né, eu acredito que mais no sotaque britânico se pronuncia o T,
Mas no americano, ó, sempre que eu conversei com o pessoal, gente, né, com o pessoal dos Estados Unidos, do Canadá, enfim, e eu usei essa palavra aqui, often, não, nunca, 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 nunca falei often. E nunca ouvi eles falarem often também. É sempre often, tá? Então, sem o T. É igual listen, não é listen, é listen. Então, ó, O-F-T-E-N, often, mas se pronuncia apóstrofo indicando sílaba tônica, O de óleo, F schwa N, fun, often, often. often, Beleza. E, né, me neither. Então vamos lá comigo. Do you like to cook? Vocês, do you like to cook? Eu, no, not really. I don't cook very often. Vocês, no, not really. I don't cook very often. Me neither. Me neither. Aí a conversation 3, né, aqui. Pessoal, do you like to dance? Você gosta de dançar? Não, desculpa. Do you like to dance? Yeah, I really like to dance. Me too. Então, do you like to dance? Você gosta de dançar? Yeah, I really like to dance. Sim, eu realmente gosto de dançar. Me too. Eu também. Tá? Então, comigo, do you like to dance? Vocês, do you like to dance? Yeah, I really like to dance. Yeah, I really like to dance. Me too. Me too. Beleza? Então, esse foi o nosso conversation. Agora nós vamos para o nosso princípio de pronúncia, que eu já falei, né? A redução da palavra to. Então, pronunciation principle, reducing to. Então, tem algumas vezes, né? Quando a gente está estressando a palavra to, a gente faz o to. Mas, quando a gente vai falar, né? I like, a gente não fala I like to cook. A gente fala I like to cook. A palavra mais importante é cook nessa frase. Cook, ou study, tá? Então aqui, cook, a gente diz I like to cook, né? Então não precisa falar to cook. É to, o T, o ferradura, ou to, né? O T schwa, to cook, ou to cook. Ao invés de falar to. I like to cook, I like to study, I like to sleep, I like to play sports, I like to dance, I like to paint. Tá? Esse é o princípio de pronúncia. Aí a gente vai aqui para o nosso Learning Strategy, né? Uma estratégia de aprendizagem que realmente é muito boa. Diz assim: Start a vocabulary notebook. Write down the words and phrases you learned today. Use them during the week. Gente, isso aqui é perfeito para a gente aprender uma nova língua, um novo idioma. Então, start a vocabulary notebook. Comece um caderno de vocabulário. Start a vocabulary notebook. Comece um caderno de vocabulário. Write down the words and phrases you learned today. Write down, escreva, né? Tipo, escreva para baixo, né? Então, tira aqui de cima da sua cabeça e coloca embaixo no papel, né? Então, write down. Write down the words and phrases, né? As palavras e frases you learned today, que você aprendeu hoje. Use them during the week. Use them, use elas, né? Use-as, o que? As palavras e as frases during the week, né? Durante a semana. Ó, isso é uma coisa que realmente, se vocês querem aprender, né, o nosso idioma, vocês precisam anotar, né, as palavras, frases, expressões que vocês ouvem no dia a dia, porque a memória, gente, é muita coisa para a gente gravar. Então, quando eu estava servindo como missionário, eu servi 6 meses no Rio Grande do Sul e 1 ano e meio em Portugal. Então, no Rio Grande do Sul, a gente usava uma agenda, né? Então, eu tinha, né, a agenda e eu tinha um bloco de notas também. É um bloco de notas comum. Eu até tenho ele aqui comigo. Ó, esse bloquinho aqui de notas, né? Que eu colocava no bolso da minha camiseta. Então, tinha o bolso e a caneta aqui do lado. E, bom, sempre eu tava ali com o meu companheiro, né, um amigo, companheiro dos Estados Unidos, Canadá, ou às vezes do México, enfim, do Brasil, enfim, e a gente ia sempre conversando, né? E quando eu aprendia uma palavra nova, ou uma expressão, eu anotava. Inclusive as palavras do Rio Grande do Sul, né? Porque lá eles têm o sotaque deles, né? Eu lembro que eu estava naquela época lá que lançou aquela música Fundo da Grota, né? E tem um monte de palavra difícil, né?
Nossa, muitas palavras que a gente ouve, né, pelo menos aqui do Paraná, a gente ouve e não entende nada. E lá, sempre que eu ouvia uma palavra, uma expressão, enfim, eu anotava e eu aprendi, né, ó, várias palavras, né, várias expressões do sotaque rio-grandense. E a mesma coisa do inglês, né, com os meus companheiros norte-americanos, né, o espanhol, né, eu tive um companheiro mexicano da Bolívia, então eu aprendi algumas palavras e expressões em inglês, algumas palavras e expressões em espanhol. Isso foi muito legal. Mas quando eu fui para Portugal, eu perdi um pouco o costume de usar papel, né? Que é o que a gente faz hoje, né? É difícil a gente ter uma camiseta assim com um bolso, igual a minha, assim, né? Que a gente coloca aqui o bolso, né? Isso é meio que até coisa de velho, né? Velho que faz. Enfim, não sei se tem alguém que faz aí, mas não quis ofender ninguém, tá? Mas lá a gente usava celular, então cada missionário, né? Então era dupla, cada um dos da dupla tinha o seu próprio celular. E eu pegava o celular e eu comecei a usar o bloco de notas aqui do celular. Então eu tinha lá um bloquinho de notas, né, no celular para as palavras em inglês, em espanhol e também as palavras do português de Portugal, né? Então eu aprendi várias palavras, né, várias idiomas lá de português de Portugal, algumas da França também, né, algumas pessoas lá, alguns sotaques africanos também que tem bastante lá. Então é muito interessante a gente ter essa oportunidade de registrar, tá? Então, se vocês querem aprender um novo idioma, e precisa muito ter um caderninho de anotação, ou no celular mesmo, né? Uma coisa para vocês anotarem. Então, essa é a dica aí. Aí sim, nós vamos seguindo o manual, o Instructor Guided Practice. Então, assim, gente, até aqui é o que vocês precisam se preparar para chegar na aula, tá? E aqui para baixo é o que a gente vai fazer no dia. Então, aqui eu só vou explicar rapidamente para vocês estarem melhor preparados. Então, Structure Guided Practice, aqui eu vou ser a pessoa A, What do you like to do? Vou perguntar para cada uma das pessoas na sala e vocês vão responder I like to e um verbo que a gente aprendeu hoje aqui, né, na nossa aula. I like to, tananana, ou I don't like to, tananana, né, algum dos verbos que a gente viu hoje. Então, ali eu não sei se eu vou conseguir fazer com todas as pessoas, porque é bastante. Acho que dá, né? Faz com todo mundo lá. Ou se não com a maioria das pessoas. E sigo. Activity 1. Draw pictures of three things you like to do and three things you don't like to do. Então, desenhe pinturas, fotografias, né, de três coisas que você gosta de fazer e três coisas que você não gosta de fazer. Eu acho que isso aqui eu não vou fazer porque vai demorar muito tempo, né? Então você desenha três coisas que representam coisas que você gosta e três coisas que representam coisas que você não gosta, né? Então ó, vocês vão desenhar ali e a ideia é que vocês mostrem para o seu parceiro, né, que junta de dupla em dupla, e você mostra aqui, ó, esse desenho. I like to dance, I like to play sports, and I like to watch movies and TV. Não, mentira, eu não gosto. I like to listen to music. E eu falo, eu desenho as três coisas que eu não gosto. E eu falo pro meu parceiro, né? I don't like to watch movies and TV. I don't like to paint and I don't like to read. Né? Então são, né, eu falo. Mas eu acho que eu não vou fazer, né, porque demora bastante tempo. Não sei. Estejam preparados. Qualquer coisa eu vou fazer lá. Activity 2. Essa aqui vai ser bem interessante. E diz: Find and write the names of people in your class who make the sentence true. Então, find and write. Encontre e escreva the names of people, os nomes das pessoas in your class, na sua sala de aula, who make the sentences true, né? Who make, né? Que fazem the sentences true, as sentenças, as frases verdadeiras. Então vocês todos vão se levantar e vocês vão andar na sala perguntando e respondendo, né? Nossa, isso vai ser bem legal, né? Vai ser muito bom, né? Então, você vai encontrar, vai andando e vai perguntar para uma pessoa: Do you like to? Tananana. E a pessoa vai responder: Yes, I like to. Tananana. Ou ela vai responder: No, I don't like to. Tananana. Né? Respondendo ali a sua pergunta. E aqui embaixo a gente tem algumas linhas para preencher. A gente tem likes to play sports, likes to sing, likes to watch TV, listen to music, to dance. Então, para vocês escrever o nome das pessoas que vocês encontrarem, né, que gosta de fazer essas coisas. E aqui do lado as coisas que as pessoas que não gostam. Então, vocês têm que encontrar o nome de pessoas que
doesn't like to cook, que não gosta de cozinhar, doesn't like to shop, doesn't like to study, doesn't like to run, e doesn't like to read, tá? Então, né, imagina que você levantou, né? Você está andando lá e encontrou uma pessoa e falou: Ei, deixa eu fazer uma pergunta para você. Primeiro aqui, play sports. Então você vai perguntar: Do you like to play sports? Aí a pessoa vai responder: Yes, I like to play sports. Aí se ela respondeu Yes, I like to play sports, aí você pode escrever no nome da pessoa aqui nesse espaço em branco. E se ela responder No, I don't like to play sports, aí você não escreve nada, né? Então, aí deixa a pessoa perguntar para você. A pessoa vai perguntar, né, a mesma coisa. Você pode responder me too, né, ou me neither, né? Então, é só para ter a conversa. Aí a próxima pergunta, ó, to sing. Do you like to sing? Então você vai perguntar para a pessoa, do you like to sing? E se a pessoa responder yes, I like to sing, você escreve o nome da pessoa aqui nesse espaço em branco. Caso contrário, você vai falar no, I don't like to sing. Aí você não escreve nada e segue a sua caminhada. Vai fazer a mesma coisa com watch TV, listen to music e to dance. Aí temos aqui o lado das coisas que as pessoas não gostam de fazer. Então você pergunta to cook. Você vai perguntar para a pessoa: Do you like to cook? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Do you like to cook? Aí a pessoa vai responder Yes, I like to cook. Ou seja, você não vai escrever o nome dela em lugar nenhum. Mas se ela responder No, I don't like to cook, aí sim você vai escrever o nome da pessoa aqui, tá? E mesma coisa com to shop, né? Do you like to shop? Yes, I like to shop. Então não vai escrever em lugar nenhum. Se a pessoa responder No, I don't like to shop, aí sim você escreve o nome da pessoa aqui. Mesma coisa com like to study, like to run e like to read. E depois que você perguntou para várias e várias pessoas, aí a gente vai sentar em duplas, tá? E vocês vão compartilhar com seu parceiro, tá? As perguntas, né? As respostas que você obteve. Então, depois que todo mundo levantou e perguntou, encontrou, né, para todo mundo, aí vocês vão sentar e vão separar de duplas em duplas. E a pessoa A vai falar, né? Só vai falar para outra pessoa. Ó, Maria likes to play sport. Alexandre likes to play sport. Beatriz likes to sing. Carlos likes to watch TV. Daniel likes to listen to music. Eliane likes to dance. Fabrício doesn't like to cook. Gustavo doesn't like to shop. Heitor doesn't like to study. HI. Isabelle doesn't like to run. E Joana doesn't like to read. Né? Então vocês vão dar uma olhada lá. Beleza? Essa vai ser a Activity 2. Aí temos o nosso listening. O listening é de uma mulher aqui e pergunta, né, da Lindsay. What does Lindsay like to do? Então eu vou pegar aqui os listenings. São só 20 segundos de vídeo. Primeiro deixa eu diminuir um pouquinho, que deve estar bem alto para vocês aqui, né? Não, não tá alto não, tá bom. Então eu vou passar primeiro só para vocês ouvirem e a gente vai trabalhando. I'm into the piano's not. My name's Lindsay Sterling. I'm a violinist. I'm a YouTuber. I'm a songwriter. I wasn't like Show! Já deu para ver algumas coisas que ela gosta de fazer, né? Então, what does Lindsay like to do? Eu vou passar de novo, né, para vocês ouvirem e eu vou pausar logo depois que ela falar as respostas, né? I'm into the piano's not. My name's Lindsay Sterling. I'm a violinist. Falou o que ela faz, mas ó, dá pra ver se ela faz da vida, ela gosta de fazer isso, né? I'm a YouTuber. Uhum. I'm a songwriter. Uhum. E ó, o que ela tá fazendo aqui na neve? Ela gosta de dançar também, né? Então, vamos lá. Com legendas. I'm into the piano's not. Ok, aqui eu não acho que essa tradução, essa legenda tá certa, não. Ela fala I'm in tune, the piano is not. Então, I'm tuned, né? Eu estou afinada, the piano is not. O piano não, né? Porque você vê que
são tons diferentes ali, né? I'm in tune, né? Eu estou afinado, the piano is not. O piano não está. É uma brincadeirinha que tá fazendo. My name's Lindsay Sterling. My name is Lindsay Sterling. Meu nome é Lindsay Sterling. I'm a violinist. I'm a violinist. Eu sou uma violinista. Então, se ela é violinista, ela gosta de tocar violino, né? I'm a YouTuber. Eu sou uma... I'm a YouTuber. Eu sou uma YouTuber. Ela gosta de fazer isso também. I'm a songwriter. I'm a songwriter, né? Eu sou uma escritora de música. Olha só, songwriter, né? É um T, write. Mas ela falou writer, songwriter, né? Só falando lá que o T e o D às vezes tem o som de R, né? Igual ela falou aqui agora. Mas tá, ela falou I'm a songwriter, né? Eu sou uma escritora de música, uma compositora. Ela é uma compositora. E ela tá dançando ali enquanto toca violino. Então é uma coisa que ela gosta de fazer também, né? I wasn't like, Beleza. Então, foi isso, ó. Vou passar de novo aqui sem legendas e força o ouvido de vocês para vocês, né, conseguir identificar só ouvindo apenas em inglês essas coisas que a gente acabou de falar. I'm in tune, the piano's not. My name's Lindsay Sterling. I'm a violinist. I'm a YouTuber. I'm a songwriter. I wasn't Show de bola. É isso aí o nosso listening de hoje. Aí vamos para a final, né? O wrap up, né? Consolidação, summary, now I can, são os 3 objetivos. Então, now I can say what I like to do. Agora eu sei dizer o que eu gosto de fazer. Now I can say what I don't like to do. Agora eu sei dizer o que eu não gosto de fazer. E now I can ask what someone likes to do. Agora eu sei perguntar o que outros gostam de fazer. Tá? Com as perguntas que a gente fez lá. E aqui esse espaço, Now I Know, é um espaço para vocês colocarem coisas que vocês aprenderam, né? Frases, pronúncia, gramática, qualquer coisa assim que vocês aprenderam, né? E quiser complementar aqui. E temos o Invitation to Act, né? A tarefa para a semana, para a próxima aula é Write down 3 things you'd like to do and 3 things you don't like to do. Practice saying them each day. Então, write down, escreva 3 things you like to do, 3 coisas que você gosta de fazer, and 3 things you don't like to do, e 3 coisas que você não gosta de fazer. Practice saying them each day. Practice saying, pratique dizendo them, elas, pratique dizendo as o quê, né? As frases, as 3 coisas que você gosta, as 3 que não gosta. Each day, cada dia. Né? Isso é importante porque você vai praticar né, o que você gosta e o que você não gosta. Então, quando chegar alguém e perguntar o que você gosta de fazer, você não vai, né, em inglês, what do you like to do? Você não vai ficar, misericórdia, o que eu falo? O que eu falo? Não sei, ai, socorro, o que eu vou falar? Não, você já vai ter praticado e já vai estar na ponta da sua língua. I like to play soccer, I like to play, I like to dance, I like to cook, but I don't like to do. Então já vai ser mais fácil, tá bom? Então é essa a lição de hoje. E tem o homework, que daí é responsabilidade completa e total do estudante. Mas eu só vou mostrar aqui para ajudar vocês a lembrarem. Então, no final da apostila, Lesson 4, né? Aqui Lesson 4 tem os verbos que a gente aprendeu na lição. E Lesson 4 Homework, né? Tem outros verbos, né? Que vocês têm a responsabilidade de procurar o significado sozinho. O significado, a pronúncia, igual eu ensinei ali no dicionário. A aplicação, né? Frases desses verbos aqui. To garden, to travel, to hike, to camp, go to the theater, swim, go to the beach, bike, ride and watch sports. Tá? Então essas são as coisas da nossa lição de hoje. Beleza, pessoal. Então esse foi o nosso vídeo de estudos. Então a partir daqui a gente já sabe muito bem como fazer o som das vogais do inglês, tá? Então espero que a gente já saiba. Então, nos próximos vídeos, eu não vou focar tanto assim na pronúncia. Eu vou colocar a escrita fonética, sim, né? Pra gente aprender o som das palavras. Mas vai ser algo assim mais direto, mais objetivo, tá? E para sobrar espaço para qualquer outro tipo de explicação mais aprofundada, de gramática, enfim.
Então é isso, gente. Qualquer dúvida, manda no grupo do WhatsApp ou escreve aqui nos comentários embaixo, né, que eu respondo, enfim. E bons estudos!